Bem-vindos ao nosso podcast especial ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, a gente comemora as conquistas das mulheres ao redor do nosso mundo. Muitas são essas conquistas durante esse tempo e hoje a gente vai abordar esse tema aqui no Folha News. Mulher não é apenas força, é revolução. E é sobre essa revolução que a gente vai tratar aqui no nosso canal hoje. Estão aqui conosco no nosso estúdio Marta Gris, especialista em linguagem corporal e massoterapeuta. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E a Soade Salman, que é empresária aqui em Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Meninas, eu vou começar com uma frase que eu quero que vocês deem a opinião de vocês sobre ela. E eu acho que a partir daí a gente vai surgir alguma discussão, tá? Assim, uma mulher forte não é aquela que nunca falha, mas a que se levanta cada vez mais forte a cada queda. O que vocês pensam sobre isso? Com certeza, toda mulher, ela às vezes trabalha essa questão da força, né? Por si só, ela já tem a sua força interna de gerar vida, de gerar, né, o amor, de gerar conquistas. Mas a mulher ela se torna muito mais forte quando ela admite que também é fraca, tem as suas fraquezas, né? Reconhece as suas dores e, consequentemente, se liberta delas, quando ela consegue fazer esse processo de libertação, né? Então, eu entendo que a força da mulher está nisso, em admitir as suas fraquezas para se tornar ainda mais forte. Inclusive, e você o que acha? Eu concordo com a Marta. Inclusive, antes a gente estava falando, né, antes de iniciar esse pod, que existem muitas mulheres hoje que estão confundindo um pouco essa força, né? Que ao invés de usar ela para um lado mais feminino, estão masculinizando essa força. Então, eu acho que sim, a mulher deve realmente olhar para o feminino delas e usar essa força que a gente tem, que só a mulher tem, para realmente alcançar os seus objetivos e sempre, assim, melhorar. E como que a mulher pode enxergar essa força e esse feminismo? Olha, no meu caso, eu tô usando muito a força junto com Deus, né? Então, eu me agarro muito nele. Eu acredito que ele me orienta da melhor forma que... E não só eu, né? Todo mundo. Mas eu, que nem vocês me convidaram aqui para falar sobre essa minha independência, eu nunca me senti tão independente assim, né? Eu sempre tive uma pessoa me orientando, me guiando. Então, se a gente se apegar a isso e caminhar junto com ele, não tem nada que vai ter tirado o prumo, assim. E hoje em dia a mulher já é muito mais independente do que era antigamente, né? Sim, demais, até. É que escapou um pouco, né? A gente nasceu para ter pessoas conosco, para ter um marido, para ter um homem ao nosso lado. Então, a gente não tem que necessariamente abraçar tudo. A gente já sabe que a gente pode, mas a gente não deve, porque daí a gente está fazendo o que é do outro, né? Nós não somos uma ilha, né? Nós não nascemos sozinhos, nós temos uma base, né? Fruto de uma união, de um pai e de uma mãe, né? Então, é com base nesse amor que a gente cresceu, embasado também na família. A família é o centro, né? Digamos, de viver esse amor, de viver essa espiritualidade que tu colocavas antes, né? Quem é Deus? Tirando o D e tirando o S, sou eu, né? Então, o Deus que habita em mim reconhece nas pessoas essa divindade e esse amor, né? Então, como nós, mulheres, conquistamos esse espaço? Se colocando à disposição. A Suede falou muito bem o fator que muitas vezes nós esbarramos nas energias masculinas, né? Por quê? Porque é aquela fazedora, né? Tem que fazer tudo. 500 mil coisas, né? É casa, é filho, é trabalho, é uma série de coisas. E quando a gente vê, a gente está fazendo as coisas acontecer sem pedir ajuda. E o que a mulher precisa fazer é pedir ajuda, né? E uma vez eu fiz uma experiência. E fui ao mercado, né? Até orientada exatamente para trabalhar a energia feminina. Fui ao mercado e fui desafiada a fazer com que eu pedisse para alguém ajuda, né? Me alcança um objeto. É algo tão simples que a gente faz, que a gente vai lá e faz, ajunta algo pesado, né? Tipo assim, como quem diz, eu não preciso de ti.
Mas nós temos que exatamente saber pedir, saber reconhecer que nós temos as nossas limitações e até porque nós estamos invadindo um espaço que não é só nosso, é o espaço do outro e faz com que o outro não faça a sua função, né? Então nos tornamos homens em corpos de mulheres, né? É trabalhar, como trabalhar esse feminino no dia a dia, né? E uma coisa, assim, que eu julgo um problema que até é comigo, que acontece, não sei se é com todo mundo, mas acredito que bastante gente passa por isso. Bastante mulheres, inclusive. Que a gente começa a abraçar tanta coisa que não é nossa, que quando vê aquilo lá vira... não é mais uma coisa que você está ajudando o outro. Você já está tendo que fazer, virou... Como é que é a palavra? Uma individualidade? Não, uma obrigação. Uma obrigação. Virou uma obrigação. Quando você ajuda demais, você às vezes não tá ajudando. Você tá começando a criar mais uma obrigação para você. Exato. E aí. E ao mesmo Você se tempo que tu perde. tá fazendo tudo isso, eu tô limpando a casa, tô cuidando do filho, tô indo no mercado, tô trabalhando, tô indo às vezes a gente se esquece de cuidar da gente nesse meio Sim. ponto, né? Porque tu tá tão sobrecarregada, né? Sim. Que tu E até esquece porque de ser... o dia tem 24 horas. Sendo assim, 8 horas seria para a questão do trabalho, a dedicação ao trabalho. 8 horas descanso, o sono, né? E nessas 8 horas, né, digamos assim, dividindo, o que a gente, dentro dessas 8 horas, que é casa, né, a questão, às vezes, com filhos e tudo mais, não teria nem um tempinho para a gente tirar para a gente? Né? Seja para uma massagem, seja para E é bom, né? uma E é bom, caminhada. né? Não que eu esteja puxando abraço engraçado, né? Não, de forma alguma. Mas assim, ó, o momento de você ficar em silêncio muitas vezes. Sim. Eu digo assim, muitas vezes o silêncio grita dentro da gente, né? O silêncio no sentido de a gente se envolve com tanta coisa É difícil, né? Que e você se não consegue dopa de parar. tanto remédio, porque tá aí a facilidade de você ir lá ficar tomando medicação para poder se acalmar, desacelerar, né? Vive naquela ansiedade, a ansiedade é com relação ao futuro, com relação às coisas que você disse, né? Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, né? Eu sou capaz, sim, mas dá aquela baixada, Faz com calma. Exato. É aquilo que a gente até comenta de vez em quando. Não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Vai com calma, que tu consegue dar conta, né? E eu vejo muito que até as mulheres mesmo se cobram isso, né? E eu venho de uma geração que, né, a origem italiana, ela é, tipo assim, a mãe exigia da gente, né? Consequentemente, a mãe dela também é minha avó. E assim vai passando de geração para geração, né? Eu tenho que me disciplinar com relação a isso, né? Calma, né? A casa nem sempre você está 100% organizada. E eu tô aprendendo isso com as minhas filhas e com as netas e com os netos também nesse sentido, né? Tipo assim, determinar um tempo de viver esse momento, apreciar o crescimento da criança, estar junto, que tu aprende, é recíproco, né? Sim. Assim como tu tá ensinando, tu também tá aprendendo, né? Então é tão gostoso viver e aprender a cada momento. Acho que essa questão que nós não somos, na realidade nasce como uma pedra bruta, digamos assim, né? E no passar do tempo nós vamos nos lapidando, né, para nós nos tornarmos realmente um diamante, né? Uma pessoa que é preciosa. A mulher Mas é de fases, precisa, né? A mulher é de fases, exatamente. Literalmente. Sem contar as fases, né? A questão hormonal, né? Sim. Num mês, são 4 mulheres que habitam nesse corpo, né? Exato, são poucos dias que estão tranquilas, né? Exatamente. A cabeça tá sempre a mil. Tá sempre a mil. E a gente não consegue desligar, né? A gente tá sempre com a cabeça pensando, eu tenho que fazer isso aqui agora, dali a pouco eu já vou lá, vou fazer outra coisa, né? Sim, e tem tanta coisa que a gente pode fazer, só que eu não sei como é que funciona assim, mas eu vejo muitas pessoas reclamando que estão vivendo no automático. Mulheres, mais mulheres, né? Exatamente. Eu converso mais com mulheres. Então, é falta de realmente parar para pensar, mas o que realmente eu gosto de fazer? O que me faz bem? Porque às vezes está só trabalhando, indo para casa, às vezes buscando o filho na escola, ou só focada no trabalho mesmo, que nem está sendo o meu caso, e não está vivendo o que está acontecendo, E a entendeu? vida tá passando. E a vida E tá a vida tá passando. passando, né?
Eu me apavorei que eu fiz 31. Eu também me apavorei. Gente, passa muito Eu me rápido. apavorei que eu fiz 50, né? Passa muito rápido o tempo, Exatamente. né? E no decorrer do tempo, já que falando em passando o tempo, a mulher foi mudando, Foi. né? Tanto de antigamente, quando a mulher conquistou o direito ao voto, a independência, a separação. Eu acho que tudo isso aí serviu para a gente ter uma evolução, Com certeza, né? uma maturidade, né? Uma maturidade. E eu acho que todo dia a gente vai adquirindo essa maturidade conforme as situações que a gente vai vivenciando, né? Sim. Uhum. E a evolução da mulher, ela teve um ponto muito positivo, que é essa liberdade que a mulher tá tendo hoje em dia, de sair, fazer suas coisinhas, mas ela também tá tendo um ponto negativo, que é esse negócio das mulheres acharem que andar de bermudão e camisa solta é a mesma coisa do que estar realmente bem arrumada com seu feminino em dia, sabe? Então tem muitas coisas que estão confusas ainda. É tipo assim, o cara tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se eu tiver toda desajeitada, Uhum. Descabelada. descabelada, ele tem que me aceitar. Se nem você se aceita Se nem olhando você no se espelho, aceita. entendeu? É. E sabendo Entendeu? que toda essa base, eu compreendo dessa forma, a base da nossa vivência está na relação com os nossos pais, né? Então, se eu sou hoje, às vezes, rebelde, né, ou exigindo demais certas coisas, foi a minha educação ou como foi a minha relação que eu tive com o meu pai e minha mãe lá na infância? Porque, afinal de contas, nós nascemos, que é o que eu disse antes, a gente nasce como se fosse um computador zerado, né? Então, é com base nas vivências e nas experiências dos nossos pais, Uhum. do amor que a gente recebeu ou não, né? Das repulsas ou até mesmo dos traumas, Uhum. ressentimentos, é que vai gerando esse ser. E que aí nos tornamos, às vezes, fortes, fechadas por algumas coisas, né? Então, na medida em que eu tenho uma boa relação com o meu pai, consequentemente, eu vou ter boa relação também com o masculino. E quando eu tenho uma boa relação com a minha mãe, eu também vou ter uma boa relação, uma aceitação do meu feminino, né? Então, por Uhum. isso que a base também está nesse contexto, que a gente acaba olhando as coisas mais macro, né? E esquece da essência, da onde a gente veio, que é a base da nossa vida, que são a relação com os nossos pais. E isso volta ali onde a gente falou no piloto automático, né? Exatamente. Exatamente. E aí vai aquela bola de neve, É. né? Consequentemente, a desestrutura, os desequilíbrios vai acontecendo, né? Aí a mulher começa, digamos assim, a bater ansiedade, que a ansiedade é Que é a doença do século. que é a doença do século, né? No século, sentido de querer, ansiedade e assim, ó, fazer depressão. as coisas demasiadamente rápido e querer abraçar o mundo, né? Viver algo antecipado, que é o viver o futuro, a ansiedade. Uhum. E já a questão que quem está mais voltado para a depressão é sempre aquela história de olhar para trás, para o retrovisor, E a olhar gente para o não, e a passado. gente não consegue abraçar o mundo, né? E sem esquecer de viver o momento É. presente, fazer algo que realmente me dê prazer, me satisfaça, né, me sinta bem, né? Que Talvez às vezes pode ser uma massagem, que às Uhum. vezes pode ser fazer compras. Eu vejo ter muitas um mulheres filme. Ver um filme, ler um livro. que tratam a compra como uma terapia, né? Uhum. Que realmente você vai se arrumar, você vai se ver melhor. Então, a tua imagem importa, Uhum. entendeu? Mas pode observar, eu passei por essa experiência nesse sentido de que quando você é mãe, você acaba se dedicando, primeiro, à questão do trabalho, né? Que é aquilo que te mantém. Então, tu se dedica totalmente ao trabalho. Depois, você se dedica à questão filhos, né? Casa, esposo. E aí, quando você vê, tipo, a relação tá enorme e você fica em último lugar. Pô, não sobrou mais tempo para mim, né? Então, eu venho dessa experiência de vida. Eu vejo E pela aí, minha mãe. depois, hoje, eu me transformei, tipo, não, a se colocar em primeiro lugar. E hoje eu tento também colocar isso para as minhas filhas, né? E eu observo muito nelas, a dedicação que elas têm em relação, primeiro, ao autocuidado, né? Então, é inversão de valores, de educação, né? De crenças limitantes que a gente vai arrastando, né? Carregando. E tem mulheres também que a gente vê vários comentários assim: ah, eu fui lá, cortei o cabelo, pintei o cabelo, me arrumei, tô me sentindo melhor, me animei, Ótimo. É. né? Aham, Eu acho que às vezes é isso que a gente tá precisando, né? Exato. Tirar o tempo pra gente sair da rotina, Exato. né? Porque a gente se cuida, a gente vai no médico, vai na academia, trabalha e a cabeça sempre é mil. Agora eu lembrei de um negócio
Que tem aquela história da máscara de ar quando cai no avião, né? Exatamente. Primeiro você tem que colocar em você para depois colocar na criança depois ou na colocar pessoa na que tá do teu pessoa. lado. É. Porque se você não tiver bem, como é que você vai ajudar o outro? Exatamente. E daí agora eu me lembrei da pandemia, É, né? A pandemia, eu acho que a gente aprendeu a se cuidar muito mais da gente em primeiro lugar para depois pensar no outro, né? tem que Exato. ser. Tem que ser. Vivi bastante essas experiências. É. Meninas, e o que vocês pensam agora sobre a desigualdade do gênero? Eu ia até tocar nesse assunto antes, dizer exatamente isso, que infelizmente, eu até não tenho dados, estatísticas, mas assim, pelo que a gente percebe, que ainda continua, né, no ramo de trabalho, essa questão de que a mulher fica submissa, ganhando menos, né, ela está conquistando os seus espaços, sim, né, mas ainda com valores inferiores ao que o homem, né, o valor que o homem recebe, digamos assim. E aquela velha história, nós é que geramos os homens, né? É. E aí nós é que acabamos não tendo esse valor devido. E muitas vezes a mulher tem esse espaço da conquista, de expandir, de estar à frente, mas infelizmente a desigualdade social ainda acontece na sociedade, né? Ainda temos, Ainda tem. né? E eu acho que ainda vai ter, É. né? Ainda são lutas que têm que ser Ainda são feitas, lutas que têm que ser tem feitas, que ser né? batalhadas. Mas eu vou ser bem sincera com vocês que eu tenho visto muita evolução mesmo Sim. nesse sentido. Tem várias mulheres hoje em dia que são CEO de empresas, Uhum. ganhando super bem. Eu tô vendo mais empresárias, Até isso mulheres. a mulher tá dando mais a cara a tapa Sim. agora, né? Em muitas áreas. Tipo, na época do meu pai, por exemplo, tinha vários homens que eram empresários, donos de loja. Uhum. Hoje eu não vejo mais isso, entendeu? Tá mudando. Tá mudando. Mudou bastante esse quadro. A gente vê até o exemplo ali na própria Câmara de Vereadores, né? Agora a gente tem 3 Uhum. mulheres Ah, ali, viu? né? Mas Antes tinha ocupando esse uma e espaço. antes não tinha, né? Então É. já tá conquistando o espaço, inclusive na política, né? Isso Uhum. aí. Eu acho que ao longo do tempo só tem a melhorar essa questão, assim mesmo. Mas eu realmente fiquei feliz nesses últimos tempos que eu estava até conversando com o pessoal. Tem muito mais empresários, pelo menos na nossa cidade, que é o que eu consigo Sim. enxergar mais perto, né? Do que antigamente, né? Inclusive a presidenta do CDL ali também, Uhum. E do Cindy do Cindy Lojas, né? Lojas Que legal. também. Entende? Então, são poderes que antes não eram passados com tanta facilidade assim para mulheres que agora tá Tanto que a gente tem policiais mulheres, né? policiais, Delegadas mulheres, né? Exato. Aham. Bombeiras. Bombeiras. Aqui em Lagoa tem também, né? Aham. Mas eu até estava comentando contigo antes, como é que o pessoal vê, assim, porque a gente sabe que a cultura de cada país, as mulheres são diferentes, né? A gente estava comentando antes, Soad, da questão muçulmana, né? Sim. Que a gente comentou a questão das mulheres dessa religião e daqui do Brasil. Sim. Qual é a diferença nessa área, e que nem você fez um intercâmbio ali, passou um tempo fora, tu vê a diferença nas mulheres de outros países e brasileiras? Muita diferença. A mulher, pelo menos da onde eu tava morando, que é a Irlanda, elas são muito femininas. Elas se arrumam, saem periquitadas. Uhum. E elas gostam de ser tratadas como meninas, assim, pessoas delicadas, entendeu? São delicadas elas. E a questão que eu tava te falando antes é que eu assisti uma série chamada Casamento às Cegas, em Dubai. Gente, aquilo lá é muito legal. Quem tiver um tempo, assista, que é muito legal mesmo. Você vê assim, ó, a discrepante, é muito. Não tem nada a ver com nós brasileiras, entendeu? Porque aqui o nosso feminismo, depois que eu assisti até o Casamento às Cegas, eu consegui ter um ponto assim de vista bem melhor, assim. O nosso feminismo, ele destruiu o feminino, o lado feminino da mulher, sabe? E no Casamento às Cegas ali, a gente consegue ver que as mulheres queriam que os homens tratassem elas como se fossem um bebê mesmo, assim, vai me cuidar, Com carinho, vai com me, atenção. vai me dar tudo. Uhum. Que é o E os suporte e a homens, segurança que a gente, né, precisa do homem. e os homens já estavam batendo o pé.
Não, porque a mulher tem que pagar a conta junto com a gente, porque a mulher não sei o quê. Olha só. Porque lá é inversão total, entendeu? Aqui é a mulher que bate o pé Uhum. e lá é o homem que bate o pé. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então, assim, eu indico vocês, assistam, é muito legal. Assistam. Vocês vão gostar. E é realmente assim, eles não estão inventando uma história. Uhum. Eles realmente são assim. Os árabes, né? Uhum. Eu conheço porque sou de uma família assim, então eu fui criada assim. Só que eu também acabei invertendo os valores por muito tempo. Eu também tive e ainda tenho um pouco. Pelo meio que a gente vive, né? Isso, ainda tenho um pouco mais do meu lado masculino. Ativo, assim, porque gosto de fazer muita coisa e não me deixa quieto, deixa eu fazer, sabe? Mas estamos melhorando, né? Estamos no processo. Eu acho que a gente tem que perder um pouco daquilo, eu vou fazer tudo, né? Até a gente teve uma situação aqui antes, nós estávamos parafusando ali na parede um prego ali, 2 mulheres. Não, vamos tentar colocar. A gente esquece que tem situações a gente realmente precisa de ajuda, né? Exato, é pedir ajuda, aquilo que eu dizia antes. Pedir ajuda. Saber reconhecer o momento. E o presente. homem, ele se sente útil fazendo isso. Exatamente. A gente não sabe o quanto é prazeroso pra ele isso, sabe? Então, às vezes, tá assim, a gente consegue pegar aquela caixa ali em cima, mas, o cara tá lá no sofá. Cara, levanta, vai lá e pega. Oh, por favor, eu não consigo, sabe? Ele vai adorar. No fundo, ele vai adorar. Mas é isso. Exatamente. Gente, eu queria ver umas mudanças que a gente acha que pode pensar. O que vocês acham de mudanças no futuro para as próximas gerações das mulheres? O que vocês pensam sobre isso? Colocando um pouco lá na frente, né? A gente sabe que hoje é uma geração e lá na frente vai ser outra, né? Provavelmente com valores diferentes dos que a gente tem, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, para de repente passar os nossos valores para essas pessoas, mas mesmo assim os nossos não vão ser os mesmos delas, né? Não. Exato. E tem essa questão, quando eu comentava, nós não somos, os nossos, os próximos não vão ser mais. Até nós, como pessoa, também a gente muda, né? Se a gente deixa de conviver com alguém por um certo tempo, opa, deixa eu me apresentar porque a gente muda. Então, consequentemente, as próximas gerações também vão mudar e devem mudar. Eu espero, creio que seja uma geração mais leve, né? Mas exatamente disso que a gente está falando, né? Que seja uma geração onde você realmente viva na sua essência, com tranquilidade, com leveza, que você tenha os direitos iguais, né? Que cada vez mais conquiste os seus espaços, né? E que também possa... Hoje nós percebemos que nós temos que desacelerar, que lá na frente elas possam perceber e viver a vida na sua integridade, né? Que venham com uma paciência divina. Opa! Isso sim. Sem ansiedade. Mas eu acredito que seja dessa forma, né? A questão, acho que do autoconhecimento, autobusca, né? Porque hoje, através dos meios de comunicação, você tem essa facilidade. Assim como a gente tem essa facilidade de um cliquezinho, a gente ter acesso ao mundo, é saber selecionar o que a gente vai acessar, né? Então, assim, que possa essa nova geração saber usufruir aquilo que nós falamos no começo aqui, né? É um desafio. É o primeiro podcast, é a primeira vez, a nossa primeira experiência. Nós falamos, tá tremendo, dando um friozinho na barriga, é porque estamos vivas, né? É porque estamos aqui, graças a Deus. Então, que bom. Valorizem. É a nossa primeira vez, das 3 aqui. Então, assim, acho que isso é importante, né? Amanhã depois eu percebo nas próprias filhas e os netos, né? A facilidade da comunicação. Na comunicação. E é muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, eu me sinto um pouco travada nesse aspecto, mas vamos lá, vamos desbloquear isso tudo. A gente para ver nas crianças, né? Sim, meu Deus, meu sobrinho estava me ensinando a mexer no celular esses dias. Ele, do nada, começou a me gravar e a gravação foi parar na televisão. Espelhou. Eu fiquei querida. E você não sabia como é que faz isso? Você tem que aprender com os mais jovens. Isso é legal. Entende? O problema é que eu ainda me vejo como jovem. Exato. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, eu fico, ai, Deus, eu tô ficando igual a minha mãe. Aí, às vezes, tu para, eu não me sinto com a idade que eu tenho, né? Vendo essa geração nova. Sim. Mas é só de ver aquela velha história, tudo que a gente repulsa, a gente se torna.
Putz, que Deus É, não né? ouça isso. Então, admira. Porque também ela teve toda a sua história de vida, então ela é Mas por meio da moldada. admiração, a gente também tende a ir nos mesmos passos. Aham. Porque eu já trabalhei bastante isso também em terapia. Uhum. Que infelizmente a gente tem umas manias. Quando a gente não é muito próximo, agora é outro Uhum. assunto, né? Mas enfim, quando a gente não é muito próximo de alguém que a gente ama muito e a gente quer se sentir próximo, a gente pega alguns nuances da Nuances da pessoa. Você torna. E quando Seja, tu vê, tu tá fazendo igual, seja né? nuances boas ou ruins. E a Exato. gente não percebe. Quando vê, você tá igual. Uhum. Bem isso. E eu tive que Eu tenho trabalhar bastante essa isso. dinâmica assim de que é tudo aquilo que a gente aponta pro outro, né? Porque você Uhum. isso tem 3 dedos voltados para mim. Exatamente. É o espelho meu, né? Então é É. o reflexo meu. Então, e por isso que eu volto naquela tese anterior que eu dizia, né? O fator da relação com os nossos pais é a base da nossa vida. Então, tudo que eu olho pro meu pai, para minha mãe, seja admiração ou seja repulsa, é a vida como vai me apresentar para mim. Ou eu honro meu pai e minha mãe, né? Isso é bíblico, né? Para que os Sim, dias Sim. se prolonguem na face da terra. Então, como eu Tem estou que nessa perdoar, relação? né? Por Exato. mais Tem que que perdoar, o é. buraco seja bem embaixo, às vezes você tem que olhar e pensar: não, é a minha vida, Uhum. eu que tenho que tomar controle disso, porque senão isso vai me afetar. É. E entender que eles tiveram suas Exatamente. histórias também, né? Então, Uhum. quando a gente vai se colocar no lugar do outro, né? A gente já nota o quanto eu compreendi isso na E medida que mulher eu tem olhei. muito disso, né? De se colocar no lugar do outro. É, Demais, né? eu exigia do meu pai uma atitude de querer ser abraçada, acolhida. Meu pai era um homem alto, né? Um homem possante, durão, assim, né? Pois ele já vinha com aquele peito para complementar, aquela coisa assim, né? Dura. Uhum. E aí eu queria tanto um abraço do meu pai, né? Eu consegui abraçar. Trabalhar o meu masculino, né? E aí, quando eu fui fazer um curso, aprender e tal, eu até tentei buscar perdoar, entender. Quando eu me coloquei, entendi que ele, dentro dele, existia uma criança totalmente reprimida, que nunca recebeu abraço, Nunca recebeu que nunca recebeu um carinho. um carinho, que nunca recebeu um beijo, que nunca recebeu um incentivo. Aí eu fui entender meu pai. E aí eu fui escrever uma carta para ele, né? Entreguei para ele. No outro dia, quem bateu na porta da minha casa? Meu pai, para me dar um abraço. Aquilo foi tão, sabe, curador, emocionante. E de lá em diante, meu pai era aquela pessoa muito íntima. Então, assim, muitas vezes julga alguém, como é que ela vai dar para alguém algo que ela não Que ela recebeu? não recebeu, Sim. exatamente. Quando você compreende a história, né, as mágoas que a pessoa arrasta, que ele tem consigo mesmo, tu vai poder também se trabalhar em si, Uhum. né? Então, são as curas que a gente precisa fazer, né? Sim, precisa. E Precisa. todos nós temos que fazer isso. Todos nós Poxa. temos que fazer, né? E o que você gostaria de ver, Suade, nas crianças lá na frente? Eu Na gostaria de ver nas crianças que elas buscassem o entendimento maior sobre quem é Deus e sobre o Deus que habita nelas. Porque essa é a maior força que elas podem ter. E não tenham medo, né? Não sejam corajosas, tenham paciência. Muita paciência. Não escutem todo mundo, apenas aqueles Uhum. que vocês realmente confiam e veem que querem o teu bem. Às vezes tem aqueles que querem o teu bem, mas não querem, né? Sim. Infelizmente Sejam existem. espertas. E Exatamente. acreditem em Deus e busquem o saber dele. Busquem, mas... enfim, a Bíblia é uma só, Uhum. né? A Bíblia é uma só. Leia ela, busque entender, porque ali é o manual do ser humano. Uhum. Ali tá tudo escrito, gente. E eu tô falando isso agora porque eu entrei nessa caminhada recentemente. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu era de outra religião, né? Uhum. E por que não me entregaram o manual antes, entendeu? Poxa, vivi me quebrando até agora, daí agora que eu vou pegar o manual. Pra que sofrer, entendeu? Não precisa sofrer. Uhum. Tenha calma e acredita no poder dele, tenha coragem e acredite em você, que vai dar tudo certo. Eu acho que a gente tinha muito assunto, né, para falar. Com certeza. É o primeiro de muitos. É o primeiro de muitos, né?
Mas eu queria agradecer a presença de vocês, Ah. então, para falar sobre essa data tão importante, né? O reconhecimento que a gente recebe, que a gente merece receber, né? E dizer que a gente está disponível aí quando vocês tiverem algum assunto, quiserem entrar em contato aqui conosco. Eu que E desejar um agradeço. feliz Dia da Mulher para todas nós. Feliz Dia da Mulher para todo mundo. Eu tô muito feliz de estar aqui com a Marta, com a Amanda. Eu amei participar. Que bom, eu também gostei de ter Olha vocês só, aqui. eu diria até assim, não só o Feliz Dia da Mulher, né? Feliz vida para Feliz nós mulheres, Natal, né? é. Que a gente realmente tem uma vida e uma vida em abundância, em alegria, em prosperidade. Obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Valeu. Valeu.